Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa, e permitam-me, quando olho para o Dom Manuel Clemente, veja de facto o Magno Chanceler, mas também aquele meu professor de História da Igreja aqui na Faculdade de Teologia, que com a sua sabedoria, a sua paixão de professor, entusiasmou e formou uma geração inteira de teólogos e de presbíteros no amor à Igreja moderna e contemporânea e à Igreja em Portugal, de que ele é um grande especialista. Por isso, vê-lo nesse lugar, neste regresso a casa, é impossível separar essa memória do coração. Queria saudar também o Sr. Núncio Apostólico aqui presente e agradecer muito a sua missão, que representa a Santa Sé aqui no nosso país, e agradecer muito também a disponibilidade para estar aqui. Naturalmente, a Senhora Reitora, que me fez chegar este convite, uma querida amiga, e que por todo o lado onde eu tenho passado como prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, vejo quanto a energia, a inteligência desta mulher que temos o orgulho de ter como reitora é também reconhecida para lá das fronteiras do nosso país, e isso é uma grande alegria. Isabel, obrigado também pelo seu trabalho ao serviço da Federação Internacional das Universidades Católicas, que são quase 2.000 no mundo, e que a Isabel ajuda tanto a fazer um espírito de grupo e a pensar horizontes de futuro. Naturalmente, quero saudar tantos dos presentes, olho, e é verdadeiramente um regresso a casa, por aquilo que cada um de vós representa, a equipa reitoral, as autoridades presentes, o casal Cavaco Silva, quer o Sr. Presidente, quer a doutora Maria Cavaco Silva, que recordo também como querida professora no ano propedêutico da entrada desta casa, e é uma alegria muito grande este reencontro. Saudar naturalmente o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, no ano em que recebe as Jornadas Mundiais da Juventude, e que é, se preciso fosse, um laço ulterior da Santa Sé com a cidade de Lisboa e com o nosso país. Saudar a querida Maria da Glória Garcia, reitora também desta casa, de quem eu tive a grande alegria de acompanhá-la na aventura de guiar a universidade num período muito, muito rico, com muitos sonhos. Lembro-me que a primeira proposta para o lema da universidade, que a professora Maria da Glória propôs, era uma universidade que inspira. E é verdade, é um lema que permanece e que penso que iluminará também a universidade nesta estação de maturidade, que aos 55 anos já começa a ter uma história. Este lema continua a ser muito válido, e depois tantos amigos, benfeitores desta universidade, amigos sem os quais a universidade não teria um impacto, não teria a força na sociedade portuguesa, não cumpriria a sua missão. Saudar naturalmente todos os professores, os responsáveis pelos diversos campos da Universidade Católica, todos os funcionários que dão alma a esta comunidade que é uma universidade, os estudantes e todos aqueles que fazem rede, porque hoje uma universidade cada vez mais é isso, é suportada por estas redes de amizade e de esperança, que são a energia que ela precisa para se afirmar em tempos que não são óbvios, em tempos até de grande incerteza.
Como disse a senhora reitora, é um regresso a casa. E mais do que uma grande conferência, eu vim preparado para uma conversa, porque quando se regressa a casa é difícil fazer uma grande conferência aos amigos, àqueles que estão próximos, mas é possível e é saboroso estabelecer uma conversa, e é nesse espírito que eu me proponho aqui apresentar esta minha comunicação. Vi uma vez, à entrada de um café, este aviso gentil, mas impresso em letras garrafais, impossível de passar despercebido. Não temos Wi-Fi, conversem uns com os outros. E como tudo na vida, há quem o lesse e entrasse no estabelecimento a sorrir, e há quem, com visível desconforto, procurasse outro poiso. Penso em algumas pinturas que representam a história humana como uma conversa. No célebre fresco de Rafael, intitulado Escola de Atenas, onde a emergência do pensamento filosófico é, por exemplo, contada como uma sucessão interminável de conversas. A de Platão e Aristóteles no centro, mas também a de Sócrates, Epicuro, Heraclito, Euclides, Pitágoras, ou da única mulher ali citada, Hipácia, uma importante matemática e astrónoma de Alexandria. Mas penso também nas conversas dos ceifeiros de Bruegel, onde se vê como, mesmo sob o peso de um cotidiano duríssimo, a palavra partilhada permanece um reduto e um indispensável alimento. Recordo o tema clássico da chamada Sacra Conversazione, que podemos encontrar nas magníficas palas assinadas por Fra Angelico ou Piero della Francesca. E, como séculos depois, este tema da conversazione se secularizaria, passando a representar depois na pintura um género muito comum. Não seríamos o que somos sem a conversa. Montaigne definiu a conversa como um falar franco que abre caminho a um outro falar. É um belo modo de descrever aquilo que numa conversa acontece, quando a confiança oferecida pela palavra e a confiança sustentada pela escuta autorizam a expressão desse outro falar. Como observava Montaigne, a palavra pertence em parte àquele que fala e em parte àquele que escuta. E a vida é, de facto, essa circularidade, essa procura do que nos falta, essa entrega ao outro da metade que nos coube trazer até aqui e que ele poderá continuar de uma forma imprevista, talvez ainda mais límpida do que aquela de que somos capazes. Gosto muito da expressão portuguesa fazer conversa. Creio que traduza bem não só a produção verbal que se realiza numa conversa, mas com aquele fazer aponte também a importante dimensão performativa que numa conversa se ativa. Na expressão fazer conversa, gosto até da ambiguidade latente de uma coisa que se faz sem nenhum resultado prático. Porém, a história do pensamento, a história da cultura, mostram bem como essa abertura de horizontes, essa inutilidade só aparente, podem constituir um terreno fértil para as nossas humanidades. Hoje temos o Wi-Fi. É apenas um dos signos que conduz uma parte dos seres humanos a compreender que está dentro de uma revolução, que é tecnológica, mas é civilizacional e antropológica, e que esta tem um objetivo preciso, mudando a forma dos nossos gestos de funcionamento com a realidade, visa também alterar a configuração da nossa experiência do mundo e, por arrasto, da consciência que temos de nós próprios.
O termo digital, que genericamente descreve a época, ou segundo alguns, a transição epocal em que estamos mergulhados, deriva do latino digitus, que se pode traduzir por numérico. E o que lhe serve de suporte é a descoberta contemporânea de que qualquer porção do real pode agora ser traduzida numericamente, transformada numa estrutura de dados, num algoritmo. Essa tradução numérica representa ao mesmo tempo um instrumento fascinante e novo e uma forma diversa de vida. Uma vida desmaterializada, aligeirada do peso das contingências, uma vida incrivelmente veloz, acessível a todos a qualquer hora, superando as restrições do tempo e em qualquer lugar, superando os limites do espaço. Definir, por exemplo, um computador como uma mediação tornou-se um modo de pensar ultrapassado. Os nativos digitais sabem que as novas máquinas são uma extensão deles mesmos. Representam um dispositivo a cada momento indispensável para operarem a sua relação não apenas com as coisas, mas também consigo próprios. Como tal, pretende-se, e agora não só no domínio da ficção científica, que num futuro próximo se distingam 3 fases. A fase do ser humano, que é o ser humano nas suas condições naturais de origem, de criação, a do ser transhumano, que é o ser humano alterado e supostamente melhorado nas suas capacidades por meio da técnica, e a do ser pós-humano, um ser tão radicalmente modificado que já nem possa ser classificado de humano, mas é um produto utópico da biotecnologia. Estamos, assim, no olho de uma tempestade e teremos, como indivíduos, como instituições e sociedades, de encontrar uma via de equilíbrio que ainda não vemos clara. Penso que o Papa Francisco o exprime de modo muito lúcido e claro. Diz ele, pode-se dizer que hoje não vivemos uma época de mudança, mas uma mudança de época. Uma reflexão necessária prende-se com o reconhecimento das sucessivas crises que nos trouxeram até aqui. A crise das ideologias, a crise da interpretação da natureza, a crise da razão científica, a crise do conhecimento humano na sua relação com a verdade, a crise da linguagem argumentativa, que parece cada vez mais prisioneira, quer da arbitrariedade consensualizada como forma de comunicação, quer da insignificância teórica, e transversal a todas estas crises, e como motor delas, a crise antropológica. Estamos, é verdade, no turbilhão de uma mudança epocal. Num dos livros da jornalista bielorrussa, Prémio Nobel da Literatura em 2015, parte-se da inquietante afirmação de um escritor que defendia, já no primeiro vinténio do século XX, que o futuro se deslocou do lugar onde deveria estar. A sua tese é de que nem hoje nós podemos esperar que o futuro esteja no lugar onde deveria. Há um futuro, mas está num lugar inesperado. Tornou-se por demais evidente a emergência de elementos e desafios inéditos na história humana que somos chamados a enfrentar. Há momentos, como este da estação atual, em que as interpretações sobre os perigos e as oportunidades, quando se pensa na nossa época como uma época de perigo total ou de oportunidade total, o contraste entre estas visões é tão grande que nos sentimos de novo projetados para o incipit da narrativa que Charles Dickens dedicou à emergência da Revolução Francesa e a que chamou História em Duas Cidades. E esse livro começa assim:
Era o melhor de todos os tempos. Era o pior de todos os tempos. Era a idade da sabedoria. Era a idade da loucura. A época da fé e a época da incredulidade. O período da luz e o período das trevas. A primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo à nossa frente, não tínhamos nada à nossa frente. Em etapas históricas assim desafiadoras, somos chamados a ativar ou a redescobrir os recursos espirituais e humanos. A etimologia latina do termo recurso está associada ao verbo resurgere, ressurgir. Nos momentos de crise, nas transições dilemáticas que ciclicamente a história desdobra, nos abalos sísmicos das certezas que pareciam a morfologia regular da vida, somos chamados a contactar de novo, porventura mais intensamente, com o que nos pode fazer ressurgir. Pois os recursos espirituais, constituem instrumentos primários de socorro, pontos de apoio, alavancas preciosas para operacionalizar a esperança e plasmar o futuro. Vem-me à memória a corajosa reflexão que Simone Weil realizou sobre a reconstrução material e espiritual da Europa nos primeiros meses de 1943, quando se começa a perspectivar a derrota de Hitler. Para a filósofa, era evidente que não seria suficiente a vitória militar para garantir um efetivo recomeço, mas impunha-se um repensamento global sobre o que tinha acontecido. A derrota só se torna vitória se ela nos abrir a um novo enraizamento, a uma ampla mudança civilizacional. Sem nenhuma pretensão, antes, fazendo conversa, gostaria de centrar-me sobre 5 recursos espirituais elementares e universais. O recurso principal é sempre a pessoa humana. Precisamos, portanto, de reforçar uma antropologia integral que inscreva a pessoa humana no coração dos principais processos societários. O grande investimento não pode deixar de ser aquele humano, isto é, investimento na capacitação de cada pessoa para que possa desenvolver as suas potencialidades cognoscitivas, criativas, espirituais e éticas e contribuir desse modo qualificado para o bem comum. O Santo Padre declara-o na Fratelli Tutti. Diz ele, para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Se perdermos a capacidade de abrir os olhos e de nos extasiarmos perante o desabalado espetáculo da vida, de cada vida, perderemos o entusiasmo para o louvor e para a construção do mundo. Como profeticamente tem insistido o Papa Francisco, nenhuma vida é para deitar fora, em nenhum momento a vida humana é descartável. O tempo de cada vida é um templo. A nossa grande tarefa é, sim, descobrir o que somos e tornarmos-nos esperançosamente nisso que somos. Temos, talvez, de olhar para a vida, a nossa própria e a dos outros, com renovado apreço e até com reencontrada veneração. Por mais frágil que a vida nos pareça, o milagre que nela está em ato é poderoso. Isso que a certeira poesia de Walt Whitman descreve assim: é um milagre para mim cada instante de luz ou de escuridão.
É um milagre cada centímetro cúbico da paisagem. Cada metro da superfície terrestre está impregnado de milagres. Os educadores de qualquer disciplina científica, humana, devem sentir-se, antes de tudo, como mestres da humanidade, como servidores da humanidade, e aplicar-se na criação dos outros como mestres. Segundo a imagem bela de Almada Negreiros em A Invenção do Dia Claro, sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com que se punha à escuta do universo. Em seguida, fabricava desde a matéria-prima, o papel, onde ia assentando as confidências que recebia diretamente do universo. Depois, descia até ao fundo dos rochedos, por causa da tinta negra dos chocos. Gravava letra por letra o tipo com que compunha as suas palavras e arrancava da árvore a prensa onde apertava com segurança as descobertas para irem ter com os outros. Era assim que neste país todos chegavam a mestres. Era assim que os mestres iam escrevendo as frases que hão de salvar a humanidade. Um grande pedagogo brasileiro, Rubem Alves, dizia que ensinar por ensinar é um desperdício absurdo. O verdadeiro mestre é aquele que sabe a arte da humanidade, isto é, que sabe a arte de produzir fome, de acender desejo. No centro do ensinamento está o verbo latino affectare, desejar com ânsia, ir atrás do que se deseja. Toda a experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. Por isso, um campus universitário é uma experiência fundamental, porque não é apenas, como recordava a senhora reitora na introdução, uma universidade não é uma empresa, não é uma indústria de ideias, mas é este amplo espaço onde, a partir do convívio e da relação, se gera um novo pensamento e uma nova visão. É a fome que depois põe em funcionamento, dizia Rubem Alves, o aparelho pensador e a procura. Um segundo precioso recurso é o espanto. O espanto deriva do latino expaventare, que descreve a forte impressão originada por uma coisa inesperada e repentina. Se procurarmos sinónimos para o espanto, encontraremos assombro, admiração, surpresa. O espanto é o contacto consciente, fulgurante, desarmado, rendido, com a vida que é maior do que nós. A vida em aberto, não pré-determinada. No espanto, a nova e surpreendente expressão da vida prende a nossa atenção à maneira de um rasgão imprevisível. Não conseguimos encaixá-la no nosso quadro habitual, pois o seu caráter inédito torna inúteis todos os saberes. Considero muito exata a definição de espanto dada por Adorno. Espanto, diz ele, é um longo e inocente olhar sobre o objeto. É de facto um olhar longo. E isso talvez explique porque consideramos hoje tão pouco o espanto. Num tempo que nos programa para olhares breves, relances, observações fugidias e utilitárias, cada vez mais simplificadas. E é um olhar inocente, isto é, aberto à revelação do próprio objeto, ao que ele pretende de nós, e não ao que imediatamente nós pretendemos dele. O espanto obriga-nos a uma revisão do que sabemos de nós próprios e do mundo. Obriga-nos a recomeçar como se fosse um renascer. Qualquer que seja a nossa idade ou a estação que nos encontramos a viver, a verdade é que somos até ao fim uma coisa no seu começo. A verdade é que habitamos unicamente começos, nada mais. Nenhum de nós viu outra coisa enquanto esteve aqui. A nossa estirpe é a dos recém-nascidos.
Uma das mais belas frases que conheço pertence a uma página bíblica, a primeira carta de Pedro, e a frase diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejai. Devemos muito à misteriosa fragilidade dos recém-nascidos, que no fundo ainda é a nossa e que sabemos será sempre a nossa. O nascimento deve ser reconhecido como estrutura fundante da vida, a sua irremovível arquitetura primária, e não apenas como uma das suas formas ocasionais, furtivas e possíveis. Não é por acaso que Paul Claudel, quando escrevia a palavra connaître, hifenizava sempre a palavra, fazia co-naître, porque conhecer não é outra coisa que uma modalidade do verbo nascer. E uma universidade é uma maternidade, é uma sala de espantosos partos que estão a acontecer em nós. Quanta sabedoria existe naquele poema oriental de Lao Tse. Quando os homens ingressam na vida, são tenros e frágeis. Quando morrem, são hirtos e duros. Por isso os rígidos e duros se tornam mensageiros da morte, e os tenros e frágeis são os mais credíveis mensageiros da vida. Gosto de pensar que o verbo nascer é um verbo que faz de nós credíveis mensageiros da vida. Se pensarmos bem, conjugamos o verbo nascer milhares de vezes ao longo do nosso percurso. E mesmo aquelas experiências que, pela sua exigência, esforço ou sofrimento, não percebemos logo como itinerários de nascimento, se revelam depois uma etapa deste parto perene, que é a nossa condição. A vida é a interminável ação de nascer. Há um paciente e necessário trabalho a realizar para passar da tentação de fixar a vida em momentos determinados, cristalizando-a em imagens tanto euforicamente utópicas como desalentadamente distópicas, e substituir isso pela capacidade do espanto, de hospedar a correnteza da vida com assombro, de perceber que isso requer de nós um amor muito mais rico e mais difícil, um amor sem julgamentos. No fundo, aquele amor que não nos coloca a amar a vida hipoteticamente pelo que dela se espera, mas a amá-la incondicionalmente pelo que ela é, muitas vezes na completa impotência ou na extrema vulnerabilidade da vida recém-nascida. Por isso, felizes aqueles e aquelas que cultivam mais o espanto do que a decepção, ou os que exercitam mais a aceitação generosa do que o ressentimento. Felizes os que no incompleto e no inacabado são capazes de ver a insinuação de uma promessa mais do que a desilusão de uma lacuna. O Papa Francisco relembra a este propósito que o espanto é o termómetro da vida. Um outro recurso é a relação. Para quem quiser ver, a ciência inicia-nos na complexidade e na beleza da relação. E falo não só nos seus pontos de chegada, mas também no modo como ela própria se elabora. Ao ouvir, por exemplo, contar ao grande físico europeu Carlo Rovelli a extraordinária aventura que conduziu à formulação da teoria quântica, que ele define como uma das maiores conquistas científicas da humanidade e que está por trás de todo o surto tecnológico que tem vindo a reconfigurar o nosso modo de viver. Há uma palavra no discurso dele que me tocou, a palavra relação. E dizia ele, primeiro, a física quântica superou a ideia da velha física, de que o mundo deveria ser descrito partindo das substâncias e dos seus atributos, para motivar-nos a pensar a realidade em termos de relação. É uma perspectiva nova de entender a realidade, mais subtil e dialógica do que a do materialismo simplista, que estudava partículas no espaço. A chave da realidade é a palavra relação.
Segundo, a própria construção da teoria quântica nasce não apenas de um cérebro, de um cientista, mas da colaboração entre cientistas de gerações e geografias diferentes. Terceiro, a relação entre a física e os outros campos do saber, nomeadamente a filosofia. O mundo é uma rede de informações recíprocas. A velha física empirista, que pretendia sozinha esclarecer a substância fundamental da matéria, baseava-se, no fundo, numa concepção demasiado ingênua de matéria, sem ter em conta a riqueza desconcertante dos processos, das relações e das interações que nos impele a pensar o mundo de uma forma mais articulada. E quarto, aceitando o princípio da relação, a ciência não tem de pôr de lado a dimensão do mistério. Antes, pelo contrário, inclui a dimensão do mistério. E nesse sentido, escreve Rovelli num dos seus últimos ensaios: o frágil véu que é a nossa organização mental é pouco mais do que um instrumento insuficiente para navegar através dos mistérios infinitos deste caleidoscópio inundado de luz, no qual, maravilhados, com espanto, nos encontramos a existir e que chamamos o nosso mundo. Isto é, toda a nossa organização mental é apenas um instrumento insuficiente para ver o maravilhamento do mundo. Nos seus escritos sobre a universidade, o cardeal John Henry Newman defendia que aquilo que é próprio do saber universitário é a faculdade de ver muitas coisas, de colocar em relação, de ver muitas coisas ao mesmo tempo como um todo e de reconduzi-las uma a uma à sua verdadeira posição no sistema universal, compreendendo o respectivo valor e determinando a sua dependência recíproca. De facto, a universidade não se pode distanciar da verdade guardada na sua própria etimologia, que faz dela geneticamente diversa e plural. Recorda-nos o Papa Francisco: por natureza e missão sois universidade, isto é, abraçais o universo do saber. Para garantir aquele olhar de universalidade, sem o qual a razão, resignada com modelos parciais, renuncia à sua aspiração mais alta, a de buscar a verdade. É fundamental, por isso, que as nossas universidades aspirem à relação dos saberes, valorizando uma visão polifónica e complementar das pesquisas. Por exemplo, muitas vezes se coloca às universidades o problema da sustentabilidade económica de algumas áreas científicas e departamentos, que não se hipoteque a diversidade dos campos de saber, substituindo-a por um cultivo de monoculturas, que a lógica dos números diz, num determinado momento, ser mais rentável, e que precisamente esta matriz universalista dê à universidade a flexibilidade para integrar novas ciências e novas fronteiras de conhecimento. Sabemos, como no interior das próprias universidades, um dos desafios mais árduos é colocar em prática o diálogo interdisciplinar. Não raro, cada disciplina muralha o seu âmbito por detrás de uma reivindicação do seu domínio como especializado e, por isso, interpretado como intransponível. Isto conduz a uma impossibilidade de relação, a uma estéril fragmentação dos saberes. A insistência no modelo disciplinar mimetiza uma determinada organização do mundo, que está, no entanto, a ser rapidamente superada. É necessária uma inteligência criativa no diálogo com o tempo, para compreender que a complementaridade efetiva de saberes que até aqui funcionaram separadamente será decisiva para enfrentar os desafios do futuro. Precisamos da ousadia de realizar alianças entre saberes, mesmo entre aqueles que parecem distantes. Um quarto recurso
o penúltimo, é aquele de aceitar o risco. É algo que os crentes sabem no bem, porque arriscam crer, e que sabem bem aqueles que amam, porque arriscam amar. Lembro-me do comentário que a psicanalista Françoise Dolto faz de uma das parábolas mais complicadas de Jesus e que para muitos é um verdadeiro quebra-cabeças, a parábola do administrador infiel. Trata-se da história de um funcionário corrupto que, sabendo que vai ser despedido, chama os clientes do seu patrão e oferece-lhes às ocultas um desconto na dívida, esperando com isso um futuro favorecimento junto daquela rede de fornecedores. Jesus conta esta parábola elogiando a esperteza do administrador infiel. É impossível não se levantar imediatamente a desconcertada pergunta: que pretende Jesus com semelhante elogio? Na interpretação que faz deste intrincado passo evangélico, a psicanalista Dolto defende que Jesus valoriza sobretudo a tomada de iniciativa. Aquele homem, perante uma situação limite, ser despedido e a sua vida mudar radicalmente, não fica de braços cruzados assistindo ao próprio desastre. Ele faz alguma coisa, mobiliza-se, arrisca. É verdade que faz uma enorme idiotice, persistindo na via da corrupção. No entanto, ele arrisca. E a conclusão de Françoise Dolto é a seguinte: a fé ensina-nos a arriscar. A nossa hora de maturidade, e a universidade aos 55 anos de idade, a nossa hora de maturidade só chega quando, como qualquer outro ser humano, sentimos um desejo suficientemente forte para assumir todos os riscos do nosso próprio ser. Aí estaremos prontos a honrar o nascimento de que somos portadores. Torno muitas vezes à pergunta da escritora Natalia Ginzburg: o que é que nós transmitimos às novas gerações? Perguntava ela. E a sua opinião é que nós escolhemos esgotar o nosso papel no ensino das pequenas virtudes, pois demitimos-nos frequentemente de dizer uma palavra que seja sobre as grandes virtudes, os grandes recursos. E Natalia Ginzburg dá exemplos. Ela fala sobretudo da família, mas claramente é uma questão transversal a tantas instituições, nomeadamente as nossas universidades. Os pais, diz ela, sentem a preocupação de ensinar os filhos a poupar e a utilizar de forma parcimoniosa os recursos financeiros, mas empenham-se menos em ensinar-lhes a generosidade ou mesmo a indiferença face aos bens materiais quando está em causa aquilo que nenhum dinheiro compra. Os pais investem na transmissão da prudência, mas falam pouco da coragem ou do desprezo pelo perigo. Relevam a astúcia, o saber viver, e não tanto o incondicional amor à verdade. Convencem-se de que devem ser treinadas, e devem, a diplomacia e a capacidade de negociação, mas deixam em silêncio uma iniciação ao abnegado amor que devemos ao próximo. Cuidam mais para que viceje a ânsia de sucesso do que o desejo de ser e de saber. É evidente que este não é simplesmente um problema dos pais, porque se liga aos modelos de felicidade que a nossa cultura maioritariamente adota. E o Santo Padre, falando numa universidade, estimulava os educadores com estas palavras firmes: um educador que não sabe arriscar, que não se serve deste recurso espiritual, não serve para educar. Um pai e uma mãe que não sabem arriscar, não educam bem o filho. Arriscar de modo razoável, educar é isto. Tu tens a certeza neste ponto, mas isto não é definitivo, deves dar outro passo. Talvez escorregues, mas levantas-te e vais em frente. O verdadeiro educador, conclui o Papa, deve ser um mestre do risco. E o último recurso de que desejo falar brevemente é aquele da esperança.
É curioso que um tópico que nunca falta quando o Papa Francisco fala de universidade é o da esperança, quase nos fazendo pensar que são termos sinónimos. É por isso, com a bela imagem da universidade como estaleiro da esperança, uma imagem que ele usou numa das universidades mães da Europa, a Universidade de Bolonha, é com esta imagem da universidade como estaleiro da esperança que gostaria de terminar esta conversa. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa lança um apelo firme: não deixemos que nos roubem a esperança. Trata-se de uma exortação a não desencorajar perante as dificuldades desta estação histórica, mas, pelo contrário, a enfrentá-la iluminados por aquela confiança que a promessa cristã irradia. Em vez de globalizar o medo e a incerteza, Francisco incita-nos a globalizar a esperança. Este mundo global, que é o nosso, carece da nossa doação de esperança, que seja como que a sua alma. E diz Francisco: uma globalização sem esperança nem visão está exposta aos condicionamentos de todo o tipo, muitas vezes distantes de uma concepção correta do bem comum, e com facilidade produz tensões sociais, conflitos económicos e abusos de poder. Devemos doar esperança ao mundo global de hoje. A esperança não é um acessório ou uma eventualidade. Ela tem uma raiz ontológica. Na Universidade de Roma III, Francisco há de reiterar precisamente que quando falta a esperança, de facto falta a vida. Por isso, cabe-nos ser guardiães e sentinelas da esperança, contra aquela existência enganadora que é oferecida pelos comerciantes do nada. Quem habita o mundo universitário não se pode permitir não ter esperança. O homem não pode viver sem esperança e a educação é geradora de esperança. Com efeito, a educação, explica Francisco, é fazer nascer, é fazer crescer, coloca-se na dinâmica de dar a vida, e a vida que nasce é a fonte mais borbulhante da esperança. Como seria bom, conclui ele, se as salas das nossas universidades fossem estaleiros de esperança. A universidade é uma das grandes invenções humanas. Conta com mais de 1000 anos de história, constituindo um caso notável de persistência de uma instituição no tempo e revelando-se um polo incomparável de criatividade, liberdade de espírito e paixão pelo conhecimento. Aquela alegria de buscar a verdade de que Santo Agostinho falava e que naturalmente se prolonga na alegria por a descobrir e a comunicar nos diversos âmbitos do saber, é a sua missão fundamental. Sendo um espaço onde o sujeito encontra as condições favoráveis para desenvolver a sua singularidade, a universidade não deixa de ser também uma extraordinária aventura coletiva. Esse caráter coletivo aparece desde logo cunhado na designação que lhe dá origem, o termo universitas, que descrevia a corporação dos mestres e dos seus estudantes, determinando o modelo de instrução que ainda hoje vigora. Mas não só. É sempre uma sociedade inteira. Sempre uma sociedade inteira. O Papa Francisco recorda muitas vezes um provérbio africano: para educar uma pessoa é preciso uma aldeia. Não basta uma escola. É sempre uma sociedade inteira que aparece refletida e em compromisso com o projeto de construção de uma universidade, que não é uma torre de marfim, mas uma realidade em rede, um complexo e precioso tecido colaborativo. As universidades são todas diferentes entre si, cimentam-se numa identidade e isso é um bem. Há 55 anos nascia a Universidade Católica Portuguesa. Não é estranho que a Igreja Católica tivesse uma presença organizada no ensino superior em Portugal, pois ela tem uma história secular de serviço
no campo da educação e com excelentes provas dadas. E a 13 de outubro de 1967, numa voluntária coincidência com o primeiro cinquentenário de Fátima, era assinado em Roma o decreto canônico Lusitanorum Nobilissima Gens, que instituía a Universidade Católica como grande obra da Igreja na sua missão de promoção do conhecimento científico, de formação integral da pessoa e de comprometimento no diálogo com o mundo. Pretendia-se criar não apenas uma unidade de excelência, mas um núcleo académico onde, no respeito pelos padrões de liberdade científica, a Universidade pudesse estar à altura da vocação humanista que está no ADN cristão. E a verdade é que, ao longo destas mais de 5 décadas, a Católica tem-se destacado como instituição qualificada, credível e inovadora. A sua própria fisionomia expressa o projeto que a anima, alargando-se a 4 campi no território nacional: Braga, Porto, Viseu e Lisboa. A Universidade soube aproximar-se das necessidades locais e da sociedade portuguesa no seu conjunto, numa solicitude ativa para com os novos âmbitos onde a cultura fermenta. Tem sido pioneira na atenção a novos campos do saber, interpretando os grandes movimentos do presente e do futuro. Está na vanguarda da excelência nos campos de ensino e aprendizagem, trabalhando numa relação académica de proximidade. Aposta numa investigação original e de ponta. Procura em tudo ultrapassar a lógica dos muros, num esforço para ser, como ainda recentemente lhe pediu o Papa Francisco, uma universidade socialmente inclusiva e com um compromisso explícito de serviço às grandes causas humanas. Uma universidade é o lugar ideal para pôr em prática a cultura da esperança, de que tanto fala o Papa. Os perigos de uma globalização da indiferença e do medo põem em causa a defesa da nossa casa comum. O pacto a construir deverá ser com o futuro, que pratique mais decididamente um diálogo transversal de saberes, porque os desafios que aí vêm são cada vez mais transversais. Só desse modo podemos aproximar as pessoas e encontrar novas formas de cooperação diante dos desafios trazidos pelo ambiente, pela tecnologia, pela sustentabilidade ética, pelas novas formas de inteligência, por uma distribuição mais justa dos recursos e pelas perguntas eternas sobre a vida, o sentido e os recursos que temos para aceder a eles. Muitos parabéns à Universidade Católica. Muito obrigado.